Isso. Se o Império Romano não tivesse caído como caiu, ou se transformado, transfigurado, como a gente falou daqui da igreja, onde estaria o mundão de hoje? É difícil, na verdade, eu acho que onde estaria o mundo se não houvesse o cristianismo, né? Acho que é uma coisa que seria por aí. Tá casado com a pergunta, exato. Havendo o cristianismo, o Império ia acabar se transformando uma hora ou outra, né? Se Cristo não tivesse acontecido, vamos botar assim, Sim. e as outras coisas todas, né? Não foi uma coisa só. Você pode Mas o Império continuasse a se expandir. Você pode ter uma boa visão disso observando os países, né? Os micros cristianismos já estão não cristãos, né? Como é que era o mundo não cristão, né? Alguns ainda estão meio naquela época ainda, né? Exatamente. Pararam no tempo. E para mim, e falo isso desde uma perspectiva não cristã e não religiosa, mas para mim o grande triunfo do cristianismo foi a valorização da vida. Sim, isso aí total. é o que É inegável, até para quem não tem fé. Tornando a falar de Shogun, por exemplo, eu tô falando isso sem a menor crítica nenhuma. Você vê como é que era a cultura, né? O sujeito fazia alguma coisa que estava contra a lei, o cara metia seppuku, harakiri e tal, etc. É sumário, era pouco valorizada nesse sentido. E o cristianismo veio, né, valorizar a vida de todas as formas. Sim. Isso eu acho um salto. Claro, né, não são todos cristãos, não é que a igreja seja perfeita, claro que não, de novo. Não, longe disso, e eu não estou defendendo nada disso. Estou dizendo que os princípios do cristianismo, dentre eles... Eu não estou nem colocando a igreja, por isso que eu puxei Cristo. Legal pra caramba, é isso aí. Cristo, dentre eles, eu acho que a valorização da vida é... Sensacional. É o que... Não, se você for pensar, tem livros, por exemplo, O Livro que Mudou o Mundo, falando do que o cristianismo mudou, né? Você vai ver, cara, essa ideia que a gente tem hoje de direitos humanos. Vem dali. Direito natural. O que é o direito natural? A pessoa não nasce e ela tem que fazer alguma coisa para ter direito à vida. Ela já nasce com esse direito. Isso vem do cristianismo. A ideia de uma escola, uma universidade, claro que já tinha o ginásio grego e tal, mas a ideia atual de uma universidade, foram os caras que inventaram. Hospital, foram eles que inventaram. Muitas técnicas de agricultura que tem hoje, foi a igreja que inventou. A ciência, aí você pega um sociólogo do conhecimento, Steve Fuller, ele tem vários livros mostrando que sem o cristianismo não tinha ciência. Porque o cristianismo ele vence o ceticismo, que é a ideia que o conhecimento é inatingível e não é reproduzível. Então, com o cristianismo você tem, cara, Deus criou o mundo e me criou. Então, eu e o mundo fomos criados pelo mesmo ser. Então, eu tenho capacidade de conhecer isso, né? Porque a gente partilha de uma mesma criação. E... Desculpa. Não, professor, por exemplo, sempre um burro, né? Se eu encontro um negócio que eu não sei a origem, você fala, cara, quem que fez isso? Você já fica um pé atrás. Como é que eu vou conhecer uma coisa que eu não sei quem fez? Mas, na perspectiva cristã, você sabe quem fez o homem e quem fez o mundo. E Deus diz que a verdade é acessível. Então, você pode acessar a verdade conhecendo o mundo. A ciência vem desse princípio, segundo Steve Fuller e outros sociólogos de conhecimento. O sociólogo do conhecimento, ele vai estudar como a sociedade influencia, ou como o conhecimento é construído, né? É um ponto de vista que vai muito contrário a essa nova, digamos que, representatividade cética ou ateia, meio... Sim. Como é que é o nome daquele cara que tá com a voz até rouca agora? Não é Hawkins, não, é o... Enfim, como é que é o nome dele? Super ateuzão. Que tinha uns 4, né? O Sam, como é que é? Dawkins. Richard Dawkins. Richard Dawkins. Há uma separação muito grande onde ele enxerga... Daniel Dennett morreu. Isso, morreu. Que era os 4 Cavaleiros do Apocalipse. Christopher Hitchens. O Christopher Hitchens, que era morreu genial, também. Cada patada. Tem coletâneas de patadas do Christopher Hitchens no YouTube que são maravilhosas. Mas eu quis dizer assim, essa... Sam Harris. E o Sam Harris até hoje. Tá aí. Eram os 4 grandes Dawkins, Sam Harris, né? Mas o Dawkins, ele tem essa coisa muito forte, né? De dizer que o método científico, ele é o oposto da religião, então, não faz sentido. É ao contrário do que o Steve Fuller ensina. Interessante. Só para ilustrar aqui, é um jabá, mas é um jabá que acho que... Só para esclarecer, o princípio do cara que eles dizem é que, tipo, na cabeça deles, né? Que toda ideologia religiosa, vamos colocar assim, ela parte de um pressuposto de que
já existem respostas escritas e se não estão escritas, não são para você. Na cabeça deles, eles interpretam dessa maneira. Não faz sentido. É porque tem uma visão do cristianismo que não é o que, pelo menos, a Bíblia ensina. Isso, né? Exato. E aí o Fuller está apresentando desse outro. Sim. Legal. Entre outros, né? Você pegar um professor de Oxford, emérito lá, que é o John Lennox, né? Ele escreveu um livro que é... Imagine. Exatamente. Não tem como Só tem um xizinho, John Lennox. A ciência pode explicar tudo? Pô, esse livro já começa ao contrário do que Dawkins. Pô, ele bate de frente com o Dawkins, que os dois são de Oxford, né? Ele já fez 50 debates com o Dawkins e esculachou o Dawkins. Mas o Dawkins acaba... É difícil. Mas o coroa é sinistro também, o Lennox. Ele começa já o livro mostrando, ao contrário do senso comum, a quantidade de cristãos vencedores do Nobel. Tá. Então, se o cristianismo não favorecesse a ciência, você não teria isso, pô. Isso aí. Entendeu? É exatamente o contrário. É isso aí. Quando você vai olhar, né, fazer análise de alta resolução, né, você encontra outra coisa. Não só para falar o negócio da questão da evolução da vida, tem uma cena aqui no primeiro livro que São Jorge, né, Geórgios, não é cristão, mas ele tem a mentalidade cristã. Legal. E aí eles matam um escravo, uma criança escrava, um novo, para botar medo nos cadetes do exército. Lá, tocar um terror ali. Tocar um terror. Uma criança de 15 anos, de 14 anos, como se fosse um soldado. Tá. Né? Entendi. E aí um dos personagens falou, mas era só um escravo. E o São Jorge, mesmo ainda não cristão, mas com a cultura valores ali, que vem da mãe, fala, porra, mas é uma pessoa. É uma vida, né, porra? Então só tô falando isso legal. Pra aquela coisa da ficção histórica trazer essas coisas que eu isso.